Davi De Caixa. Como está você? Bom dia. Desculpa o atraso. Nada, Mauro. Bom dia. Tudo ótimo por aqui. E você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Daniel. Falei do Daniel, cara, agora confundi. Troquei, desculpa. Então, eu dei uma notícia aqui, foi talvez a notícia que abriu o noticiário nosso hoje aqui, Davi. Eu queria falar nesse assunto porque você é um dos que mais está tematizando essa questão da alta dos alimentos, né? O governo recusou-se a implementar o imposto sobre a exportação, que segundo você diz, e quem entende todos, né, acho que é um consenso até dos economistas de direita, de que é o imposto de exportação que seria de fato o limitante da alta de preço dos alimentos. Talvez só os economistas ligados ao agronegócio não falem isso, né? E fez o tal do imposto de importação. E aí os empresários estão deitando e rolando com um lucro extra por conta ou da elevação do dólar ou das situações como a crise dos ovos lá nos Estados Unidos por conta da gripe aviária. Então, o que os empresários do setor aqui estão comemorando, eles vão dobrar a exportação de ovos do Brasil esse ano de 18 para 35, mais de 35 mil toneladas este ano, conseguindo um lucro extra do que se eles vendessem para o mercado interno. A coisa é tão boa que a maior dessas granjas do Brasil, a Granja Faria, vai abrir capital lá em Nova York agora, está preparando a abertura de capital. Eu queria ver contigo um balanço aí desse cenário da luta contra a alta dos alimentos. Falamos ontem aqui com a Fernanda Melchiona sobre o projeto dela, a Sâmia e Glauber, para conter a alta de alimentos no país. Perfeito, Mauro. Bom, há duas formas, né, de tratar esse assunto a partir de impostos. Quando nós estamos tratando pela via do imposto de importação, ou seja, taxando reduzindo o imposto do que entra no país, esse mecanismo vai funcionar, você zerar imposto de importação, para os produtos que nós não produzimos, ou pelo menos que nós produzimos pouco e precisamos importar muito, tá? Porque você reduz o custo da entrada e se tiver um bom número de importadores, você também reduz o preço. Perfeito? Então, a gente está falando de quê? Azeite, café em cápsula, não café em pó. Perfeito? Estamos falando de picanha argentina, por exemplo. Tá? Então, de produtos importados que vão ter uma redução. Quando nós falamos de produtos que são especialmente exportados pelo Brasil, nós temos que tratar com o imposto de exportação, ou seja, criar incentivos para que a produção fique retida no país, dentro do Brasil. Por quê? Porque você está colocando um custo mais alto para o empresário vender para fora. Então, você altera os incentivos e ele vai ter que recalcular se vale a pena ele vender para fora do país ou dentro do país. Ele vendendo mais dentro do país, o preço cai. E aí nós estamos incluindo coisas como o café em pó, que é o café do povo, né? Quem toma café em cápsula é classe média. Nós estamos falando de carne, tá? Nós estamos falando de ovos. Ninguém importa ovo. Perfeito. Então, por exemplo, no caso dos ovos, nós teríamos com o imposto de exportação um duplo efeito. Primeiro, que o milho subiu no mercado internacional, tá? Então, você exporta mais milho. Se você bota imposto de exportação, você retém mais milho, o preço do milho cai, milho é insumo da produção de ovos, o custo de produção de ovos cai e o preço cai, tá? E também serve para exportação de ovos, que você vai reter mais ovos diretamente. Então, veja, esse mecanismo ele é mais interessante. E eu digo mais, isso pela via da regulação dos preços. Há também uma segunda via, que é a questão da arrecadação que isso gera. Tá? No projeto da Fernanda Melchiona, por exemplo,
e ela coloca um piso para imposto de exportação, não só de alimentos, mas todos os produtos primários e semi-elaborados, de 5%. Perfeito? Com esse imposto de 5%, Seria nós na teríamos... prática o fim da Lei Candir, né? Enterrar a maldita Lei Candir, né? Na verdade, não, Ainda porque... não? Não, porque são coisas diferentes. A Lei Candir, ela é relacionada ao ICMS dos estados, Ah, tá certo. Perfeito. tá? E aí o problema da Lei Candir é que eles fizeram a isenção do ICMS e não compensaram os estados, como Pará, Minas, Rio Grande do Sul, tá? Isso daí é uma batalha que agora acontece via Constituição, porque basicamente isso já está consolidado na Constituição. O debate agora é mais sobre a compensação. No caso do imposto de exportação, ele inclusive independe de um projeto de lei, que o projeto de lei da Fernanda, ele cria todo um arcabouço que se torna estrutural, porque ele cria um piso, tá? Então, os governos não podem reduzir a zero. Só para abrir esse parênteses aqui, o imposto de exportação, tal qual o imposto de importação, são tributos que o governo federal pode regulamentar a alíquota, definir a alíquota por decreto. E eles também não estão submetidos ao princípio da anterioridade, tá? Por exemplo, o imposto de renda só vai valer no ano que vem, se ele for aprovado agora. Ou seja, Tá? diferentemente dos outros impostos que você precisa definir num ano, mas só passa a cobrar no ano seguinte, a mudança de alíquota desses impostos impacta imediatamente. Impacta imediatamente via decreto do Poder Executivo, ou seja, é na caneta do presidente da República. Uhum. Perfeito? Então, você tem essa facilidade de implementação de alíquotas. As alíquotas que eu estou falando aqui, Mauro, elas foram estabelecidas por um decreto-lei, salvo engano, de 1977, em 30%. Tá? Então, a alíquota padrão do imposto de exportação no Brasil deveria ser de 30%. E aí, nesse mesmo decreto-lei, tá, posteriormente corroborado pela Constituição de 88, o governo ele tem a liberdade de definir essa alíquota, né? 30% é referência, mas entre 0% e 150%. Perfeito? Então, ele tem toda essa margem de manobra, do 0% ao 150%. Tá? Isso eu estou falando da ditadura, esses 30%. Tá? E, recorrentemente, desde a década de 90, os governos neoliberais eles acabaram com o imposto de exportação, porque eles definem zero, tá? Para a maioria dos produtos. Então, nós não temos essa arrecadação. E tem um terceiro fator, Mauro, que eu defendo o imposto de exportação. Tá? Primeiro foi o rebaixamento dos preços. O segundo foi relativo à questão da própria arrecadação, que seria em torno de 60 bilhões. Tá? Com esse valor, pensando da forma que os liberais pensam, que os ortodoxos pensam, de equilíbrio fiscal e etc., daria para financiar o aumento do Bolsa Família de 600 para 800 reais. Isso me chamou a atenção no projeto dela, né? Porque fala em aumentar a arrecadação, o olho do Haddad já arregala para mandar o dinheiro lá para o pessoal que recebe juros com os títulos da dívida ou para fazer superávit fiscal. No caso ali, o projeto bloqueia isso, né? Ele direciona o resultante da arrecadação de impostos para aquilo que importa ao país, né? Ele funciona como uma compensação que é exigida na LRF para poder justificar outros gastos, que, por exemplo, podem ser gastos com Bolsa Família, tá? Com a ampliação dos estoques reguladores de alimentos, que sofre não só por uma questão de incompetência, mas principalmente por uma questão de austeridade fiscal, tá bom? E tem um outro fator, Mauro, que é importante dizer. No projeto que cria 5% de alíquota, e por que cria 5% de alíquota? Porque senão um governo agora coloca uma alíquota de 5, 10 e o outro governo zera. E a gente perde o efeito estrutural. Nesse projeto, ele está tratando de bens primários e semi-elaborados. Se você coloca um imposto de exportação, por exemplo, no café in natura,
Você cria um incentivo para isso ser industrializado no Brasil. Ao invés de você mandar o café para a Alemanha, in natura, a Alemanha colocar o café numa cápsula e depois importar de volta o café em cápsula para o Brasil, que é o que acontece. Perfeito? Então, você altera os incentivos em prol também de um caminho de reindustrialização do país. Então, o imposto de exportação ele tem várias funções. Uma função em relação ao equilíbrio de preços, em termos de arrecadação, já que nós somos um país que exporta muito, e também em termos de sofisticação da estrutura produtiva. Tá? Então, ele tem muita potência, porém, o agro não quer contribuir com 60 bilhões para a sociedade. Né? Esse que é o desafio, porque a questão é que o governo poderia impor algo como, por exemplo, 2, 3% de imposto de exportação sobre alguns produtos, agora, por decreto. Claro que o agro reagiria de forma muito violenta no Congresso. Só que aí é o que o Petro faz na Colômbia. É você chamar o povo para a rua para defender essa pauta, porque é uma pauta que coloca o agro contra o povo que quer comida mais barata. Perdão. A Cláudia Sheinbaum faz isso lá no México também, né? Dá para fazer, né? Claro. E o povo compraria a briga pelo lado do governo, porque nós estamos propondo o seguinte: vamos aumentar o Bolsa Família de 600 para 800 reais. Tá? Além desse aumento de 600 para 800 reais, nós vamos tornar a comida mais barata e retomar estoques reguladores para não ter mais pico no preço de alimentos. O agro não quer isso. Vocês estão do lado de quem? E perguntar ao povo. Claro que pode ser que o agro crie toda uma dificuldade para outras matérias tramitarem no Congresso, que reaja e que o governo perca nessa guerra. Mas seria Sim. uma perda pontual e uma vitória moral, ideológica e um acúmulo de forças para o governo nessa disputa. Né? E também uma repactuação com a classe trabalhadora que ganha entre 0 e 2 salários mínimos que o governo Sim. Lula tem perdido. Essa questão que você traz me parece fundamental. Eu tenho tratado desse assunto aqui, sabe, Davi? Porque não adianta olhar apenas para os discursos para entender como é que se constrói a base de sustentação de um governo. É preciso ver as políticas concretas, sobretudo na esfera da política econômica e da economia política, para entender essa base de sustentação. E hoje eu digo com tranquilidade, Davi. Se a gente olha esses 2 anos e pouco de governo Lula, todas as medidas que foram adotadas, todo, no caso até do Haddad, dos próprios discursos do ministro da Fazenda, eu hoje digo, né, a ação do Alexandre da Silveira, a ação dos ministros, tudo hoje é tranquilo dizer que a base de sustentação desse governo é o capital financeiro, especialmente o capital financeiro mais tradicional, representado pela Febraban, chamados bancões, as mineradoras, a indústria do petróleo e o agronegócio. Porque são esses 4 setores os grandes favorecidos pelo governo Lula, né, Davi? Então é isso que compõe a base de sustentação de um governo. Né? Eu também acho. Tem uma questão aí de fundo, que são as especificidades dessas frações de burguesia. O agro ele é mais hostil ao governo Lula e mais pró-governo Bolsonaro. Já o setor rentista, os grandes bancos, eles tendem mais para o governo Lula, Sim. tá? Por conta da estabilidade política que isso traz. Então, hoje você tem um agro hostil, embora ganhe muito, ainda hostil, porque tem várias outras pautas que passam por questões que vão além da economia, e você tem uma burguesia rentista que já dá um apoio mais direto e mais claro, como é o caso do André Esteves, né, Mauro? Sim, sim, que é explícito, né? Explícito. Posso fazer um Davi, comentário rápido, Mauro? claro, por favor. Nesses 2 anos, o governo foi o principal operador das políticas de austeridade fiscal. Ele quem elaborou as medidas de austeridade fiscal nos últimos 2 anos. Ele quem conduziu essas políticas
e encaminhou para o Congresso Nacional. Em dezembro de 2024, o governo construiu um grande pacote de austeridade fiscal que, de tão violento, o Congresso mais conservador da história derrotou pela esquerda o governo federal. Sendo que, Mauro, o governo federal, isso é importante dizer, gastou 4,2 bilhões de reais em emendas de orçamento secreto para comprar apoio do Congresso, visando atacar a classe trabalhadora e retirar o abono salarial dos trabalhadores que ganham entre 1,5 e 2 salários mínimos, para retirar o BPC de milhares de famílias no Brasil. Enquanto isso, vários parlamentares apoiaram o governo neste ataque terrível que nem o Congresso teve coragem de aprovar na sua plenitude, tá? Vários parlamentares de esquerda. E, curiosamente, vários parlamentares que dizem estar na luta contra a escala 6x1 se calaram durante todo o processo de tramitação do pacote fiscal que atacava justamente os trabalhadores que estão lutando contra a escala 6x1. E como é que encerraram o ano os trabalhadores que estão lutando contra a escala 6x1? Sem o fim da escala 6x1 e ganhando menos, com o menor reajuste do salário mínimo, perdendo abono salarial. Então, a própria luta da escala 6x1, quando fica na mão dessas pessoas, ela está fadada ao fracasso. Esse é o contexto no Brasil. Nós temos uma extrema-direita muito forte, que devemos combater, inclusive com unidade de ação com o governo federal, para combater a extrema-direita, com o PT, com as forças democráticas que são aliadas táticas, mas sem esquecer que o neoliberalismo progressista alimenta essa mesma extrema-direita. E sem confundir o povo, dizendo que esse neoliberalismo progressista ele faz bem para a classe trabalhadora, ou que é a única opção disponível. Isso só reforça um ciclo em que nós ficamos entre o neoliberalismo progressista dos governos do PT e o neoliberalismo autoritário da extrema-direita. Nós temos que romper esse ciclo. Perfeito. Muito relevante. Davi, eu sei que você está com uma agenda hoje bastante curta, então vou colocar mais uma questão para você e te libero, e aí continuo aqui com o camarada Daniel Cara, registrando desde logo a mensagem da Márcia Borges da Fonseca Kietnevski. Davi Decache, sempre aprendo muito com você. Legal. Obrigado, Márcia. Queria tratar contigo. Eu acho tão bom que o presidente Lula e que o Haddad deem mais entrevistas. Eu acho ótimo, porque é isso, né? Na entrevista, diferentemente de um discurso, eu não sei quando faz improviso, né? Mas diferentemente de um discurso lido, em que está tudo formatado, está tudo sob controle dos assessores, na entrevista a pessoa se revela, né? Eu estou aqui todo dia me revelando, entendeu? Você vem aqui e fala, você está se revelando quem você é. Então, quanto mais Haddad e o presidente Lula falam, mais eles se revelam, mais eles se apresentam ao país. E essa entrevista do Haddad ao Flow foi muito interessante, muito impactante e muito reveladora. Né? Na entrevista, Davi, o Haddad disse, entre outras platitudes ou barbaridades ou crimes que só terão pena eleitoral, eventualmente, né? Por exemplo, ele disse que, de fato, precisava cortar o reajuste do salário mínimo, porque como o reajuste do salário mínimo, ele indexa outros preços na economia, com aquele reajuste excessivo que o salário mínimo vinha tendo vinculado ao PIB, isso ia abalar o arcabouço fiscal, né? Ou seja, o arcabouço fiscal mais importante que o reajuste do salário mínimo. Ele também disse de maneira ali sutil, não foi tão preciso quanto um sincerão, quanto Rogério Seron, secretário do Tesouro, que precisa moderar o crescimento econômico do país. E um dos momentos mais chocantes da entrevista foi esse, quando ele disse que está torcendo para a política econômica do Milei dar certo. Ele não mencionou o nome do Milei,
mas ele não fez nenhuma crítica à política econômica do Milei e disse: estou na maior torcida para que dê certo. Achei muito reveladora essa entrevista do Fernando Haddad. Claro, Mauro. Vou fazer só um parêntese aqui. O importante disso tudo é que revela, por um lado, que o Haddad ele tem lado na sua gestão ministerial, à frente da economia, e o lado dele não é o lado da classe trabalhadora. Isso fica explícito em uma entrevista como essa. E o segundo é que o Haddad ele só está cumprindo uma função, ele é um gerente, ele é um funcionário, tá? Um funcionário do capital financeiro no governo Lula, e ele foi nomeado para fazer justamente isso. Tá? Porque o governo Lula ele assenta a sua governabilidade na busca do apoio da burguesia financeira do Brasil. Uhum. Então, ele não está preocupado hoje com a sua base histórica que caracteriza o próprio lulismo, que é atingir de forma positiva quem ganha entre 0 e 2 salários mínimos, mas sim em garantir a sustentação do projeto econômico da Faria Lima, dos rentistas. Tá? E o Haddad ele é uma peça nesse jogo. Ele não é o grande articulador dessas coisas. Ele executa, ele é um gerente. Se não fosse o Haddad, seria o Marcos Lisboa. Claro. Se não fosse o Haddad, seria, não sei, o Samuel Pessoa. Seria outro agente do mercado financeiro. Chamaria o Joaquim Levy de volta. Joaquim Levy, que transitou entre o governo do PT e o governo Bolsonaro. Tá? Então, nós temos uma composição de um governo cooptado pela burguesia financeira. Sim. E o Haddad ele é contratado porque o perfil dele se encaixa em um quadro de moderação. Quando ele não faz críticas ao Milei, ele está fazendo um gesto para a burguesia financeira que elogia o Milei, que ele não é hostil àquele modo de se fazer política econômica agressiva, neodarwinista do Milei. Ou seja, ele pode discordar do Milei aqui ou acolá, mas ele não é hostil. Ele entende o que o Milei faz. O que ele não entende é o que nós fazemos. Aí não, aí é absurdo. Aí tem que destruir, aí não dá para dialogar. Porque com o socialista não se dialoga. Eu trabalhei por anos no Congresso. Mesmo nos governos de direita, os governos, de vez em quando, ainda mandavam um assessor, né, do Ministério para explicar uma matéria para a gente, para pedir apoio para determinada coisa. Isso acaba com o governo do PT. Nós não temos diálogo nenhum. Eu acho isso curioso. Nós somos tratados como inimigos, a princípio. Tá? A gente só serve quando tem parlamentares da esquerda que trabalham na divulgação de fake news para o governo. Aí eles querem falar com você. Se for para te mostrar assim, olha, você divulga essa fake news para mim, e o parlamentar quiser divulgar, e eles falam. Mas para entender as nossas críticas, para absorver parte das nossas críticas, para recuarem diante das críticas do campo progressista, dos sindicatos, das organizações, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, zero diálogo, é inimigo. O Pavel traz uma questão aqui interessante. O Haddad está fazendo o que o Guedes sonhou em fazer e não fez. De fato, tem várias medidas da política econômica, da equipe econômica de Haddad, que eram medidas pretendidas pelo Guedes e que nós, né, a esquerda, as forças democráticas, os trabalhadores conseguiram impedir, né, Davi? Exatamente. É porque tem uma forma diferente de funcionamento de um governo neoliberal progressista e de um governo neoliberal autoritário. O governo neoliberal progressista, ele avança com a agenda dele, buscando o consenso da classe trabalhadora por conta da sua história, por conta do seu compromisso anterior de classe, para apoiar projetos que vão contra a própria classe trabalhadora. Tá? Então, é um governo que atua como uma máquina de desmobilização. Embora ele seja menos agressivo e menos radical na implementação das medidas neoliberais, ele consegue fazê-las de forma mais estável e sem grandes rompimentos sociais, de forma gradual, porém estruturada, porém estável. Governos neoliberais e autoritários, eles fazem isso com choques.
eles vão na linha da doutrina do choque. Imposição, autoritarismo, tiro, porrada e bomba. Tá? São formas diferentes de condução de uma mesma política econômica. Com isso, eu não estou falando que são governos iguais, mas que são governos que têm a mesma direção. O governo Lula busca colocar a agenda neoliberal com base em uma dose maior de diálogo e construção de consenso, enquanto o governo Bolsonaro busca implementar a mesma agenda liberal, uma agenda neoliberal, desculpa, bem semelhante, Davi, na base da porrada. Né? Acho que essa é uma diferença importante entre os dois governos. Né? Um vai na busca do consenso, um vai na busca de construir, de fato, consenso no interior da sociedade, e outro vai na base da porrada. E acho isso interessante, Davi, porque o que a gente vê ao longo do tempo, nesses 2 anos de governo Lula, mas, de certa maneira, também no acumulado dos governos do PT, de uma maneira geral, é uma crescente adesão às teses neoliberais do campo progressista, né? Então você vê hoje mídias progressistas, governistas, você vê parlamentares do PT, você vê até parlamentares do PSOL que começam a incorporar o discurso neoliberal. Coisa que não acontecia antes, né? O que implica derrota ideológica para a classe trabalhadora. Não é apenas a perda de direitos, é uma regressão na consciência da classe trabalhadora para lutar pela realização das suas necessidades imediatas, para defender os seus direitos. Porque essa esquerda cooptada pelo capital financeiro, por questões oportunistas, ela acaba sedimentando e consolidando o argumento neoliberal da Margaret Thatcher, que não há outro tipo de economia para ser feito. Muitas vezes usando o argumento de que não há saída por conta das questões políticas, quando não pelas questões econômicas. Então, o que nós temos hoje é uma derrota que é política e que é ideológica e que pode se tornar, em 2026, uma derrota eleitoral. Então, é uma derrota histórica da classe trabalhadora que está sendo construída nesse momento, por conta dessa submissão total de um governo que a classe trabalhadora ainda associa como um governo endereçado, direcionado aos interesses do povo. Uma boa parte da classe trabalhadora, por conta da história do PT, associa esse governo a isso. Essa situação torna a situação da classe trabalhadora ainda mais difícil, complicada e terrível. Estamos numa quadra histórica muito difícil, que temos que ter firmeza ideológica, principiológica, para superá-la e sem ceder ao oportunismo curto-prazista de espaços eleitorais, espaços em ministérios, etc. Perfeito. Davi, muito necessária a tua presença sempre, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que você está numa jornada aí profissional e acadêmica muito intensa, abriu esse espaço para nós, te agradeço demais. Boa continuidade de semana para ti. Muito obrigado, Mauro. Grande abraço. Uma oração.